Bom, meus caros inscritos no canal José Neumann e Pinto, hoje temos a 21ª entrevista do Neumann e Entrevista, recebendo uma visita muito ilustre do Dr. Rubens Belfort Júnior, oftalmologista, chefe da cadeira de oftalmologia da Universidade Federal de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, e presidente da Academia Nacional de Medicina. Nesse momento, que é um momento grave da história sanitária brasileira, gravíssimo, nós estamos aí com uma elevação bastante preocupante dos índices da pandemia de Covid-19. É a hora certa para o Dr. Rubens trazer a sua experiência como médico, como presidente da Academia Nacional de Medicina, como brasileiro com muita honra e muito orgulho. Boa tarde, Dr. Rubens Belfort Júnior. Boa tarde, meu querido jornalista e amigo. Dr. Rubens, poucos médicos alertaram sobre o risco da chegada do novo coronavírus aos nossos tristes trópicos. Drauzio Varela menosprezou, mesmo fez Davi Wip, que depois assumiria o controle da pandemia no estado de São Paulo e deixaria. Talvez por isso o Brasil perdeu, desde o primeiro round, a luta pela testagem. E até hoje, 176 mil mortes, praticamente, depois, 6.800.000 testes estão prestes a perder a validade no armazém do Ministério da Saúde, no aeroporto de Cumbica. Por que isso aconteceu, apesar de tudo o que aconteceu antes em Wuhan, na China, e depois na Europa? Dr. Rubens Belfort Júnior, presidente da Academia Nacional de Medicina. Pois é, meu amigo, infelizmente a verdade. O Brasil perdeu a oportunidade de ter aprendido rápido com a desgraça da China e principalmente com a desgraça da Europa. A Academia Nacional de Medicina tem 191 anos de experiência, né? E talvez por isso, por ter enfrentado tantas epidemias, já em março, tratava de alertar todo mundo quanto aos perigos e o que ia provavelmente acontecer. E está continuando a acontecer, não é? É a crônica da morte anunciada, quer dizer, governantes incompetentes, com propósitos frequentemente eleitorais, não levando em consideração as evidências científicas, tudo isso caminhou para o que deu. E nós estamos, como você disse, enfrentando o pior problema sanitário do século. E um problema sanitário que vai continuar ainda há muito tempo. E agora, a mentira da semana é a vacina, né? Claro, a vacina é fantástica, a vacina é ótima, a vacina virá, mas a vacina não vai resolver. A vacina, para diminuir o problema, vai demorar muito. E, enquanto isso, as pessoas continuam a morrer. Quem diz que esse negócio é uma gripezinha, deveria ver um vídeo, porque não dá nem para entrar lá, um vídeo, o que é uma UTI. O que é o indivíduo que conversa, e no dia seguinte ele para de conversar, aí depois ele está entubado, e agora cada vez mais o pulmão não funciona. Para evitar a morte, o paciente é colocado em circulação extracorpórea, como se fosse aquelas máquinas que usam para operar o coração, o pulmão. Quer dizer, você é obrigado a botar um pulmão artificial, um coração artificial, para dar chance do medicamento funcionar para o paciente não morrer. E aí você tem meses de UTI, aí você tem muitos meses de fisioterapia, e o pessoal fala que isso é uma gripinha. Professor, uma coisa positiva, para a gente não ficar só no negativo, né? É que o SUS, sempre muito criticado por um desempenho decepcionante, tem conseguido evitar uma tragédia que poderia ser maior se aqui não tivéssemos um serviço público de saúde, que, infelizmente, por exemplo, os Estados Unidos não têm, talvez por isso chega aí a mais de 1.000 mortes por dia, né? Será que isso tem sido reconhecido pelos governos e pelo povo em geral, professor? Olha, todo brasileiro deveria ter orgulho de nós termos o nosso país, o SUS. O SUS sempre foi menosprezado, ele é considerado assim como porcaria. As pessoas esquecem o que é o SUS, as pessoas esquecem que, por exemplo, o SUS significa praticamente todo o sistema de transplante de órgãos do Brasil, todo o problema de vacinação que o Brasil vinha resolvendo tão bem,
as sentinelas epidemiológicas que começam a identificar a doença antes dela explodir e tratam de ajudar. E o SUS também, claro, é toda a rede hospitalar e de ambulatório. O problema do SUS, basicamente, é a falta de financiamento. E tem outra coisa, né? Existe grande interesse privado contrário ao SUS. Quanto menor a cidade, menor o interesse de muitos grupos de existir um hospital que funcione pelo SUS para dar oportunidade para os convênios, para as Unimedes. E mesmo nas cidades grandes, existe um contínuo trabalho tentando falar mal do SUS. Essa epidemia mostrou como o SUS é importante e como o SUS realmente, com o financiamento mais adequado, pode ser mais importante ainda para a saúde do Brasil, Zé. Professor, um comentário na Rádio Eldorado ontem, eu disse que o nosso é o pior ministro da Saúde da história do Brasil. No antagonista, Diogo Mainardi traz dados para sustentar essas afirmações e dizendo mais, Eduardo Pazuello é o pior ministro da Saúde no planeta. Na quarta-feira, professor, o senhor acompanhou, ele foi ao Congresso Nacional e empestou, segundo o Diogo Mainardi, o ambiente com seu despreparo vergonhoso. O Reino Unido, agora, terça-feira, vai aplicar as primeiras doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19. O Brasil descartou essa vacina por falta de freezers para armazená-la. A Itália já comprou vacinas de 6 laboratórios em quantidade suficiente para imunizar o dobro dos seus habitantes. O Brasil, se tudo correr direito, vai comprar vacinas de 2 laboratórios capazes de imunizar a metade dos seus habitantes. A Alemanha faz 1,5 milhão de testes por semana. O Brasil precisa de 6 ou 7 semanas para realizar o mesmo número de testes. O senhor concorda ou discorda do meu depoimento, do meu comentário e da análise que acabo de ler aqui do Diogo Mainardi, professor Rubens Belfort Júnior? Olha, eu não quero me envolver em aspecto assim político, principalmente político partidário, mas eu acho que é consenso geral essa enorme dificuldade de comunicação e uma falta de competência de muitos gestores, né? Esse ministro é muito interessante, porque algumas vezes, nos últimos meses, ele deu depoimentos bons, ele deu depoimentos adequados. O problema do ministro parece que é o chefe do ministro, que não deixa o ministro falar e não deixa o ministro existir. A inexistência do ministro faz com que ocorram todas essas questões assim. Ele deu alguns depoimentos importantes nas últimas semanas e meses, mas aí mandaram ele calar a boca, falaram para ele não existir, ele continua lá inexistente, na falta de comunicação, a falta de exemplo é terrível. Você vê na mídia agora ex-presidentes norte-americanos dizendo que vão em público tomar a vacina como exemplo para a população. O nosso faz questão de jogar a máscara fora. Você viu? Posso interromper um minuto, professor? Claro. Um segundo. Vamos dizer o nome. O nome dos presidentes americanos. George Bush, republicano. Bill Clinton, democrata. E Barack Obama, democrata. Democratas e republicanos. Eu fico até arrepiado. Enquanto isso, o nosso, por favor, professor, o que é que faz o nosso com a vacina? Então, eu ia justamente dizer, tem uma fotografia linda que frequentemente eu citei, eu vi sendo reproduzido, até no jornal o Globo reproduziu, o Serra brincando ou fingindo que estava dando uma injeção, uma vacina no Lula, quer dizer, os dois estavam em campanha, os dois fizeram questão de representar, um fazendo de conta que estava dando a vacina e outro fazendo de conta que estava tomando a vacina, para mostrar para a população que alguns temas estão acima de coisas políticas. Seria tão bom, né, a gente botar o presidente, ministros e governadores, todo mundo tomando vacina. O povo precisa de exemplos. O povo não aguenta mais essas lorotas todas. Acabei de ver um vídeo de domingo passado, agora no Rio de Janeiro, uma multidão de centenas de pessoas sendo apertadas, espremidas dentro de um vagão. Todo mundo sem máscara, todo mundo sem condição de afastamento social. A sociedade não aguenta mais isso, né? A gente tem que realmente exigir uma certa competência dos nossos dirigentes. Isso não vem ocorrendo. As pessoas estão morrendo por causa disso. Professor Rubens Belfort Júnior,
presidente da Academia Nacional de Medicina e catedrático da Escola Paulista de Medicina na cadeira de oftalmologia. Na mesma audiência pública do Congresso Nacional, nesta quarta-feira, dia 2, a que se referiu Diogo Mainardi, o mesmo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, chamou de pífias as propostas apresentadas por desenvolvedoras de vacinas no Brasil. O que significa essa palavra que ele usou? Aliás, eu tenho visto muito a palavra robusto a respeito de ciência. Robusto é o meu garoto Arthur. Né? As pesquisas podem ser completas, competentes, robustas. Agora é pífias. Em que ela se aplica ao desempenho técnico, científico e comercial dos laboratórios mundiais envolvidos nessa pesquisa. Aliás, o senhor, como cientista, sabe muito bem que esse prazo da Pfizer e da alemã BioNTech, Pfizer americana, que está sendo aplicada, será sendo aplicada terça-feira no Reino Unido, é um recorde, é um verdadeiro recorde que mostra o empenho e o talento de cientistas do mundo para enfrentar a pandemia. Ou o senhor discorda? Eu acho que, com frequência, a gente tem em Brasília os 3 patetas. Né? É difícil você descobrir quem é o maior pateta, mas é um grupo de patetas. Fosse um outro tipo de governo, a gente podia até dizer, está vendo, eles são de esquerda, por isso estão contra as multinacionais. Mas é esse governo agora que vai falar mal das multinacionais, é esse mesmo governo que não reconhece o enorme mérito da Fiocruz, o enorme mérito do Butantan. São instituições de pesquisa seríssimas, de mais de 100 anos, que têm uma expertise enorme, estão fazendo trabalhos muito importantes no desenvolvimento de testes diagnósticos, na validação das vacinas, bem como as companhias privadas. É uma hora da gente juntar, é uma hora de a gente tratar de conseguir todas as forças que podem nos ajudar. Ao contrário do que a patetada está fazendo. A patetada só faz patetice, e isso é o que está acontecendo. É difícil até descobrir quem é o maior pateta. Agora, enquanto isso, professor Rubens Belfort Júnior, enquanto isso, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, já disse que vai pedir à população, porque ele não pode decretar isso, porque os Estados Unidos é de fato uma federação, os estados aqui decidem, vai pedir que pelo menos ao longo de 100 dias, até começar a aplicar a vacina e tal, as pessoas usem máscara. Enquanto isso, o senhor acaba de ver na televisão, eu pelo menos vi, multidões se aglomerando, se esfregando, sem máscara no Brasil. Na quarta-feira à noite, professor, chegando ao Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro jactou-se a seus devotos seguidores de que ele não chutou nada em matéria de Covid-19 e, ao contrário, tudo o que ele disse, de fato, se confirmou. E declarou duvidar que a pandemia de hoje, na verdade, em março, ele disse que a pandemia, duvidava que a pandemia superasse em número de brasileiros mortos os abatidos pela H1N1. No ano passado, a essa síndrome respiratória a que ele se referiu, matou 796 brasileiros. Segundo os dados que acabei de ver aqui na televisão, nós chegamos aí a quase 176 mil brasileiros mortos. Terá sido um mero erro aritmético, uma falta de aprendizagem da aritmética, ou uma empatia em grau muitas vezes abaixo, uma crueldade? O Estadão publicou um editorial ontem chamando o governo de cruel, abaixo de zero, que o levou a comemorar uma profecia tão equivocada. Professor Rubens Belfort Júnior. Olha, precisa tomar um pouco de, eu acho, cuidado, porque tem muita gente boa no governo. O corpo técnico de muitos dos ministérios é bom. É gente que não ganha como devia ganhar, é gente que não é tratada como devia ser tratada, mas é gente muito competente. Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia, que são os ministérios que eu mais frequento, né? Muita gente competente. Ministério de Ciência e Tecnologia, CNPq, está dando um show de competência internacional. O Brasil está indo muito bem. Então, tem muita gente boa no governo. Infelizmente, o que está ruim é a liderança do governo, né? A Anvisa, por exemplo, Zé, é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção. A Anvisa é relativamente jovem. Eu brinco, a Anvisa ainda é, às vezes, até um adolescente, era uma criança recém-nascida. A Anvisa está dando provas de seriedade, de competência técnica, de orgulhar os brasileiros. Agora, não pode deixar que
a pessoas assim, munidas de interesse político menor comecem a pressionar e desvirtuar a Agência Nacional de Saúde. A Agência Nacional de Saúde é que vai ter que dizer qual é a vacina que dá para usar e o que não dá para usar. E aí, todo mundo tem que trabalhar junto nisso. Quer dizer, nessa altura, é ridículo simplesmente começar a criticar esta ou aquela vacina. A gente vai precisar de todas as vacinas, provavelmente, para imunizar o brasileiro como a gente quer que precisa que seja feito. Professor Rubens Belfort Júnior, presidente da Academia Nacional de Medicina, até que ponto, a seu ver, o nosso fiasco no combate à pandemia até agora pode ser atribuído à falta de comunicação do governo federal, provocado pelo negacionismo do seu chefe máximo, ou, no final das contas, esta responsabilidade, a seu ver, deve e pode ser dividida, professor? Eu acho que a responsabilidade pode e deve ser dividida, mas não se deve negar a ausência de boa conduta do governo federal no seu nível mais alto. Também os gestores estaduais, os gestores municipais têm responsabilidade, nós médicos, toda a sociedade como um tal tem a sua parcela de responsabilidade. Agora, evidentemente que conforme você vai indo para cima do poder, essa responsabilidade aumenta. E essa falta de conduta adequada traz muitos problemas, problemas sociais, problemas médicos, problemas de comunicação. Poxa, o poder da mídia, o poder da televisão, nós podíamos estar usando esse espaço de uma maneira integrada, ajudando a educar a população, fazendo com que as populações possam se comunicar com seus gestores mais próximos. Eu vejo isso muito nas cidades menores do Brasil, secretarias municipais de saúde harmonizadas com a comunidade, todas tratando de trabalhar em conjunto. É isso que a gente tem que, eu acho, tratar de construir também. Não é apenas esperar alguma coisa do presidente, porque não vai vir mesmo. Não adianta a gente perder tempo repetindo o óbvio, nós já temos muitos meses de comprovação de ineficiência, isso não vai mudar, não adianta. A gente vai ter que procurar alternativas para ir sofrendo menos com esse problema. Os hospitais estão piores agora do que estavam antes. Essa nova onda de pacientes procurando os hospitais vai encontrar um ambiente muito mais carregado do que encontrou em março. A própria sociedade não tem mais condição de responder como respondeu em março. Então, a gente vai ter semanas provavelmente muito duras pela frente. É muita gente boa que trabalha com epidemiologia e doença infecciosa pedindo, implorando para os governos serem mais rígidos, mais restritos. Claro que a parte econômica é importante, mas não pode provocar uma mortalidade em massa, porque vai levar depois a atitudes piores, sabe? A história, a ave para voar precisa de duas asas, né? A asa da economia, a asa da saúde. A gente precisa ir controlando. Provavelmente também no nosso estado de São Paulo, a gente já deveria estar num controle maior do que está tendo. E a cidade de São Paulo também. Acabou a eleição, todo mundo para ganhar a eleição talvez tenha que ter feito coisas que não gostariam de ter feito, não deveriam ter feito, mas agora não tem nem mais essa desculpa. A gente precisa realmente até olhar de novo o que está acontecendo na Europa, a Itália, a França, a Inglaterra, isso vai chegar aqui para nós mais forte. Os diretores de hospitais estão todos já lamentando e avisando que isso está acontecendo. É a crônica da morte anunciada. Professor Rubens Belfort Júnior, professor de oftalmologia da Escola Paulista de Medicina. O senhor abordou aí uma coisa da maior importância, a participação da guerra política instalada entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores e prefeitos, concentrada na inimizade com o tucano João Dória, governador de São Paulo, nesta colheita macabra de casos e óbitos que voltamos a ver se acirrar nesse momento, que os especialistas chamam de segunda onda, o ministro da Saúde chama de 4 ondas, ou de repique, seja lá o que foi. Hoje cedo, professor, eu, como comentarista político, estava lamentando a participação das eleições nessa onda forte. Da mesma forma que lamentei o Carnaval. Acho que o Carnaval foi muito importante
nos nossos números da pandemia. E agora a eleição. O senhor concorda ou discorda? O senhor acha que realmente foi uma irresponsabilidade? Se não convocar as eleições, mas pelo menos permitir aquelas festas de vitória, todo mundo se esfregando, sem máscara. A Globo foi obrigada a pôr de quarentena todos os repórteres que foram cobrir a festa do Bruno Covas. O que o senhor tem a dizer sobre isso, professor Belfort? Eu não entendo muito dessa questão política, mas em termos médicos e sociais, evidentemente, qualquer coisa que não prestigia o distanciamento e o uso de máscara está errado. Está uma situação que ainda precisa e pode continuar a ser corrigida. Não é nem primeira nem segunda onda, é um tsunami. É um tsunami. A gente vai continuar sob a água do tsunami muito tempo. E quando o tsunami desaparece, ficam lesões e ficam estragos que demoram muito tempo para recuperar. Então, a gente precisa de todas as maneiras ir tratando de minimizar os prejuízos e os danos. E os políticos têm que ter mais competência. São Paulo tem uma estrutura médica, talvez, mais adequada que outros estados. São Paulo tem uma comissão técnica, realmente, que tem dado um bom exemplo de coordenação, mas agora é muito importante que os políticos entendam a necessidade de seguir essas recomendações técnicas vindas dos indivíduos que têm informação, que, inclusive, estão fazendo pesquisa agora e têm dados reais da situação. Esse é o papel, acho, da parte técnica, é rapidamente mandar a melhor informação para os políticos e gestores e, com eles, tratar de tomar as medidas adequadas. Eu acho que a gente precisa de medidas mais rígidas no Brasil agora para enfrentar Natal, as férias de janeiro, o aglomerado nas praias, a bebida em que todo mundo esquece que tem que usar máscara e fica cantando e dançando. Todo mundo sabe que quando você canta, quando você grita, você joga muito mais vírus para fora. Então, pessoas aglomeradas cantando é tudo que esse vírus diabólico precisa. Professor Rubens Belfort Júnior, presidente da Academia Nacional de Medicina. Professor, no sábado, João Dória disse que era fake news a história de uma nova onda. No domingo houve eleição, na segunda-feira fizeram aí um recuozinho, eu não sei, eu gostaria de saber a sua opinião, que é o que interessa aqui, mas na minha opinião, um recuozinho bastante tíbio, né? Nas medidas de acabar com o relacionamento. Agora, no Rio, exageraram. O governador interino resolveu combater a aglomeração no shopping, abrindo 24 horas. Estão brincando com a saúde das pessoas, estão usando de uma forma criminosa. Aliás, a palavra crime é de um colega seu, o doutor Gonçalo Vecina, que é um dos grandes responsáveis por um instrumento social que o senhor citou aqui, que é a Anvisa, é o fundador da Anvisa. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Um disse que era fake news e depois, 2 dias depois, anuncia um recuo tímido. O outro, aliás, os dois, né? O governador Cláudio Castro, provisório lá, e o prefeito Marcelo Crivella, decretaram abrir todos os shoppings 24 horas. E o ministro da Educação cedeu à pressão das universidades federais e voltou atrás na presença dos alunos agora, né? Qual é a sua posição sobre essas atitudes das autoridades que eu citei aqui, professor Rubens Belfort Júnior? Olha, tem governos e tem autoridades tão ruins que as outras parecem até melhores, não é? E é exatamente o que você falou, é um exemplo ruim atrás do outro, um exemplo confundindo a população atrás do outro. Gonçalo Vecina, como você disse, é um dos grandes líderes da saúde no país. Gonçalo Vecina é uma das pessoas, elas são muitas, que vem semanalmente, quase diariamente, tratando de informar e educar. Mas isso só não basta. É necessário a gente ter gestores que tomem as atitudes corretas, que deem os exemplos necessários e sejam coerentes, como se colocou muito bem, né? O indivíduo não pode ir trocando de comentário de um dia para o outro às custas de fatos políticos menores ou maiores.
Professor Rubens Belfort Júnior, o recuo anunciado nas medidas de isolamento social será suficiente? Ou a realidade vai impor providências mais radicais? A esta altura, ainda há alguém na população disposto a cumprir o que vier a ser decidido? O senhor acha? Se não houver fiscalização dura? Olha, o exemplo de todos os países mostra que informação apenas não basta. Precisa também haver uma resposta da sociedade, uma resposta dos governantes, no sentido de ajudar a população a ter a melhor conduta. A população brasileira costuma reagir muito bem a situações de crise, Zé. E ela respondeu também adequadamente à situação do Covid agora. A população brasileira é heterogênea, claro, heterogênea geograficamente, heterogênea com renda econômica, posição social, mas como um todo, ela respondeu bem. E no começo da epidemia, muitas pessoas se preocupavam o que ia acontecer com as comunidades ou com as favelas, né? As comunidades e as favelas se portaram super bem, talvez tenham se portado até muito melhor do que a classe alta do Brasil, a classe socioeconômica maior, que, de novo, cá entre nós, está dando um péssimo exemplo, porque o indivíduo que é interessante, no Rio de Janeiro eles gostam de usar a palavra favela, né? Em outros lugares do Brasil, favela é depreciativo. Então, quando eu usar favela, não é para depreciar, não, mas as pessoas das favelas têm mostrado um fortíssimo componente de solidariedade social. As nossas elites são uma droga. A gente fala muito mal da nossa classe política, devia falar pior das nossas elites. Elite econômica, elite cultural, elite do poder. Esse é o pessoal que está lotando praia, está lotando os resorts todos, está fazendo o possível para afastar a doença de si, mas não ligando muito com a sociedade. Então, é muito importante que a gente lembre também a responsabilidade maior das pessoas. Quanto maior é a sua renda econômica e a sua posição cultural. É fácil e repetido ficar reclamando dos governantes, mas as elites precisam ser muito responsabilizadas quanto a isso também, José. Professor Rubens Belfort Júnior, o senhor acredita que chegaremos a enfrentar uma revolta pela vacina, oposta à famosa revolta enfrentada por Oswaldo Cruz contra a varíola e depois contra a gripe espanhola no começo do século, com o apoio do lúcido presidente Rodrigues Alves? No começo do século XX, o senhor falou que é a maior pandemia do século, e é verdade. Para que possamos evitar os efeitos mortais dessa verdadeira guerra, que tenta agora desmoralizar a vacina, com a pregação contra a obrigatoriedade da imunização pregada pelo presidente e seguida ao risco de contágio por seus idólatras. Você sabe que na Academia Nacional de Medicina a gente tem conversado bastante sobre isso, tem tratado de aprender com o passado para poder projetar o futuro, né? Nessa época de todos os movimentos do Rio de Janeiro a favor e contrários à vacina, a Academia Nacional teve um papel muito importante. Todos nós aprendemos com isso. Quanto menos a gente obrigar, melhor. Quanto mais a gente informar, convencer e trazer para o nosso lado, melhor. Eu acho que a vacina vai naturalmente ser absorvida e apoiada pela população brasileira. Claro que vai aparecer alguns focos imbecis, como frequentemente existem, né? Tem gente que até agora faz questão de não usar máscara e se aproximar, se apertar com todo mundo, mas como maneira geral, a população brasileira costuma responder muito bem às vacinas, a população brasileira tem a experiência adequada de todas as últimas epidemias que a vacina ajudou muito. E, de novo, uma informação adequada, apoio das redes de comunicação e exemplos consistentes vão ser muito mais úteis do que uma norma legislativa ou judiciária obrigando as pessoas a tomar a vacina. Veja que talvez a vacina não seja uma dose só, sejam 2 doses,
o indivíduo vai ter que voltar a ela. Então, é todo um trabalho de construção cultural que já devia ter começado. Por que que já não se começou esse trabalho? Por que que já não se começou a divulgar o plano de vacinação? Por que que o governo federal, estadual e municipal já não estão trabalhando em conjunto? Por quê? Esses são os porquês que a gente tem que tentar responder. Eu acho que nós já chegamos à conclusão, por exaustão, inclusive, que nós não vamos mudar a presidência. Não dá. A gente vai ter que tratar de juntar as partes boas da sociedade, tecer uma estrutura para chegar ao objetivo. E integração, secretarias de saúde estadual, municipal, construção de um programa educacional adequado desde agora, mostrando a vacina, mostrando o que foi a vacina nas epidemias anteriores, valorizando de novo Butantan, Fiocruz, é a maneira de chegar lá. Não é encaminhando um pedido para o Supremo Tribunal Federal estabelecer se vai obrigar ou não a tomar vacina, né? Aliás, o ministro Barroso, felizmente, tem estado à frente de vários desses comentários, ele tem tido o bom senso de colocar isso de maneira muito harmônica. Professor, já tomei muito do seu tempo, mas eu queria te falar sobre uma coisa que eu sei que é do seu coração. O seu trabalho na Amazônia, seu trabalho de saúde na Amazônia, e eu fiquei muito feliz, não, pouca felicidade que esse governo já me deu, quando eu vi que as populações indígenas estão incluídas na primeira prioridade da vacinação da Covid no tal plano que até mal foi esboçado, anunciado pelo Ministério da Saúde. O senhor encara isso como, de repente, um recuo que o governo federal fez em relação ao péssimo tratamento que estava dando aos indígenas, principalmente naquela declaração estúpida do Abraham Weintraub, na reunião que foi gravada, dia 22 de abril, que não considera a existência de povos indígenas? Fale um pouco do seu trabalho lá na Amazônia e da sua recepção a essa notícia de que os indígenas estão na primeira prioridade da aplicação da vacina da Covid. Bom, sem dúvida, os povos indígenas são mais sujeitos às infecções como um todo, e essa epidemia mostrou também ser pior entre eles. Sabe, Zé, meu pai começou a trabalhar com os índios Xingu, eu era criança. Meu pai foi muito amigo de um grande cacique chamado Canato. E eu, aos 22 anos de idade, 24 anos de idade, fiquei amigo do filho dele, Aritana. Hoje meu filho é amigo do filho dele. Então é uma geração, são 3 gerações de amizade. Meu amigo Aritana, que tinha a minha idade, morreu de Covid. O Aritana, que foi nome de novela da Globo, etc. Ele era um grande líder. Ele educava os índios em volta, liderava-os de todas as maneiras, foi educado indiretamente pelo Orlando e pelo Cláudio Vilas Boas para ocupar essa posição. Aritana morreu. Eu fico com lágrima no olho quando eu lembro dele. Ele não precisava ter morrido. Quando a doença começou a cada vez estar mais frequente naqueles lugares todos, começaram simplesmente a jogar cloroquina para o pessoal e o pessoal tomar cloroquina. Quando ficou doente, demorou para atender. No final, colocaram no carro, foi de carro para Goiânia, chegou lá praticamente morto e não sobreviveu mesmo. Então, o Aritana é um dos muitos exemplos. É uma população que, sim, precisa ser tratada de maneira mais protegida. E nós não estamos falando de milhões de pessoas que o orçamento não vai dar, que não vai ter dinheiro para o resto da sociedade. Isso é bobagem. É um grupo relativamente pequeno. Tem faltado consideração, tem faltado humanismo, a boçalidade está muito forte. É uma patetada que não tem razão para existir. É demagogia. O Aritana é o grande exemplo de mais uma morte inútil nessa situação toda. Muito obrigado por esse seu depoimento emocionado, que me emocionou muito. Eu também sou um grande fã do Aritana, através de um amigo comum nosso, que foi amigo também do Orlando e do Cláudio, o meu colega do Jornal do Brasil e do Pasquim, Edilson Martins, que escreve diariamente no Facebook.
e que é uma fonte permanente de informação sobre a Amazônia, sobre os indígenas, e é com essa palavra emocionada, eu estou também emocionado, que eu quero me despedir do professor Rubens Belfort, dando a essa entrevista 10 com louvor, muito, não pode mais falar 10 com louvor, né? Recentemente a minha mulher se doutorou na USP e não usa mais 10 com louvor. Fiquei muito frustrado, mas vamos dar um 10 com louvor ao grande herói Aritana, símbolo dos brasileiros vitimados pela boçalidade, pela patetice, pela burrice e pela falta de empatia de um presidente canalha, de seus seguidores canalhas e também dos seus adversários, que fazem jogo político com a vida humana. Muito obrigado, professor Rubens Belfort, por ter trazido o seu brilho, o seu talento e a sua condição de cidadão ao nosso canal José Neumann e Pinto do YouTube. Boa tarde e tudo de bom para o senhor, professor. Obrigado, é uma honra estar no teu programa. Parabéns, o Brasil precisa continuar a ter gente como você. Parabéns.